Dia de Inter e dia de buscar a quarta vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Neste conteúdo eu quero tratar do jogo contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. Também quero falar, gente, sobre a apresentação oficial de Richard, que usará o número 36 no Colorado. E responder uma série de perguntas que vocês têm feito sobre SAF. Afinal, existe alguma verdade na compra do Inter por parte do dono do PSG? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Dia de Inter, noite de Campeonato Brasileiro, 6h30 da tarde. Tem Inter e Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, o Colorado, né? Podendo subir na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Afinal, os resultados aí da rodada acabaram ajudando, né? A gente tá vendo aí uma boa perspectiva, né? Afinal, se o Inter ganhar o jogo, vai a 23 pontos e pode chegar até a 8ª colocação, tá? O Inter que é 11º neste começo de rodada, né? Em virtude dos resultados que aconteceram aí neste sábado, mas bom, né? Se o Inter contar com o tropeço do Atlético Mineiro, que joga, né, contra a equipe do Flamengo, e do Fluminense, que joga contra o São Paulo, somados a uma vitória do Inter contra o Vasco, o Inter, né, acaba chegando à 8ª colocação. E bom, né, turma, fica ali a 2 pontinhos do G6 e fica também a 4 pontos do G4. Então, uma nova trajetória do Inter dentro do Campeonato Brasileiro e por isso o teu apoio é fundamental. É importante que tu vá ao Beira-Rio e no Beira-Rio tu tem encontro marcado com a Inter Store, né? Que é cheia de novidades, cheia de produtos exclusivos, né? Camisas de jogo, camisas de treino, material, né? Licenciado, tem coleção nova da Prove lá também, disponível para você, tá? Então aproveita, dá uma passadinha na Inter Store, chega mais cedo, faz aquele churrasco no Marinha. Mas se tu não vai no jogo, tem o link do WhatsApp da Inter Store aqui na descrição para que você possa, né, comprar os produtos licenciados com eles. Tá certo? Turma, quero atualizar algumas informações do Inter aqui com vocês, começando, tá, por uma série de perguntas que vocês fazem sobre SAF, sobre o Inter virar SAF, né, o Inter ter um dono. E muito, tá, vem atrelado de algumas informações que têm saído em algumas páginas, tá, de Instagram. Quero citar uma aqui, por exemplo, que é @PortoAlegreOficial, tá, que fala o seguinte, ó: especulações indicam que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e um dos donos aí, né, da Qatar Sports Investments, estaria interessado em investir pesado no futebol brasileiro. O Inter, né, seria o possível alvo para a criação de uma SAF, com cifras que podem chegar a 2 bilhões de reais. Até o momento, o Inter não confirmou nenhuma negociação e a informação segue no campo do rumor. Ainda assim, a possível entrada de um grupo mais poderoso do futebol mundial no cenário brasileiro tem movimentado os bastidores. O que eu posso trazer para vocês aqui, gente? A KSI, né, que é a Qatar Sports Investments, né, que é lá do dono, né, do PSG, que é o Nasser Al-Khelaifi, ela não tem muitos clubes, tá? Ela tem o PSG e ela tem um percentual do Braga de Portugal, tá? Ela tem cerca de 23%. Então não é um perfil, né, de aquisição de clubes, né, desta holding, vamos dizer assim, né? Ela investe bastante em esporte, ela investe em pádel, investe recentemente em algumas outras áreas, tá, do meio esportivo, mas clubes ela não tem comprado recentemente, mas quem sabe, né, dado o sucesso do PSG, pode ser que de fato eles estejam estudando, né, entrar no Brasil, visto, né, o crescimento da liga, né, os valores que estão sendo aportados aqui no futebol brasileiro, é claro que eles têm interesse. Mas, o que eu posso dizer para vocês? Tenho conversado com algumas pessoas do Inter sobre esse tema, tá? Sobre o tema SAF. É claro que é algo que circula. E há neste momento, dentro do Conselho Deliberativo do Inter e do Conselho de Gestão, alguns movimentos de prospecção deste tema. O que isso significa, tá? Significa que eles estão estudando o tema e, em especial, né, o tema de novas receitas. Não necessariamente SAF. O Inter não deve virar SAF tão cedo, tá? Não imagino, por tudo que eu conversei já com algumas pessoas, que isso vai acontecer. Mas o tema existe, tá? Seja, né, com uma empresa, né, gigantesca como a Qatar, ou, né, através de venda de menor percentual do Inter,
49,51, como é a do Fortaleza, que ainda não conseguiu investidor, seja, né, num multiclubes, como é o caso do Grupo City, né, com o Bahia, com o Manchester City, por aí vai. Mas o fato é, tá? Tem gente trabalhando nesse aspecto. Mas, sobre essa notícia no geral, o que é que vocês me perguntam, não tem nada, gente. Não tem nada, nem perto, né, de acontecer. Então, não sei de onde é que saiu, mas, né, respondendo a série de perguntas que vocês me fazem, não tenho essa informação envolvendo o Inter virar SAF, até porque a gente sabe, né, que ano que vem é um ano eleitoral, a gente sabe como movimenta bastante a política do Inter, né? Então, qualquer tema agora é muito perigoso, tá? Porque já tem todo mundo se articulando aí na questão política, eu tenho certeza disso. Falando um pouquinho sobre o Inter, né, gente? Hoje tem um jogo importante, como eu citei, né, que pode movimentar a tabela aí do Campeonato Brasileiro, e o Inter encara o Vasco. O Inter não vai poder contar com o Vitão, tendência, tá? Que o Gabriel Mercado joga ao lado do Vitor Gabriel. E existe, tá, algumas possibilidades de preservações, com jogadores começando a partida no banco de reservas. Mas, pelo que eu pude ouvir nos bastidores também, o Roger prefere muito mais um cenário de que os jogadores começam o jogo e tem uma minutagem, né, já pré-definida, que eles sejam sacados aí no segundo tempo, visando o jogo da quarta-feira, que é o jogo, né, da Copa do Brasil contra o Fluminense no campeonato, que o Inter ainda, né, tem uma grande possibilidade de título. Então não estou imaginando grandes mudanças, mas Brian Aguirre e Alan Patrick são jogadores que estão acusando algum desgaste, assim como os dois volantes, tanto Maia, tanto Bruno Henrique. Mas se preservar todos eles, a gente está falando de 5 mudanças, né? Daí é muita coisa. Até porque o jogo é importante, tá? Para o Inter ganhar. Estou apostando em Rocher, Aguirre ou Benítez, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia e Bruno Henrique, o Wesley, Patrick Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Já do outro lado, né, o Vasco do Fernando Diniz chega pressionado, né? Afinal, está neste momento dentro da zona do rebaixamento, graças, né, ao empate do Santos contra o Sport. O Sport saiu ganhando de 2-0, o Santos buscou o empate com um jogador a menos e conseguiu sair momentaneamente da zona, assim como o Vitória, né, que também empatou contra o Mirassol fora de casa. Então o Vasco está na zona e só sai, né, se pontuar aqui dentro do estádio Beira-Rio. Então o Fernando Diniz deve colocar um time até bem ofensivo, tá? Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura como zagueiro, ele que é, né, um volante de origem, deve jogar na zaga, já que o João Vitor está suspenso. Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda, Tietê e Jair ex-Inter, né? Então também é uma possibilidade importante. Nuno Moreira, David, né? Olha como são as coisas, né? O Vasco não pagou o David e também vai jogar contra o Inter, né? O DVD. Ryan, muito bom jogador, esse aqui tem que ficar de olho. E o Pablo Verrete lá no comando do ataque. O Inter deve ter uma novidade entre os relacionados, que é a presença do Richard, né? Volante aí de 31 anos, que foi anunciado pelo clube na última semana, foi apresentado de forma oficial pelo clube neste sábado, e bom, né, foi muito claro, né, o Richard neste aspecto, falando que ainda está em processo de adaptação, porque vinha sem jogar na Europa, então está num período parado o Richard nesse momento, então foi muito honesto, né, com a sua explanação, né, falando que está muito feliz de voltar ao Brasil, né, que escolheu o Inter, que é um primeiro volante, mas que está à disposição para onde o Roger quiser escalá-lo. Então, acredito que estará, né, relacionado, porque vem treinando, mas claramente, né, não está nem perto do 100%, né, de condições físicas no momento. Tá bom? Não esquece, gente, passar lá no site da KTO, hoje tem grandes jogos, tá? Já falei para vocês ontem do Odão KTO, né, que tem lá o Odão pro Inter ganhar com gol do Alan Patrick, né, que tem sido uma, né, rotina aí nos últimos jogos sem sofrer gols, já que a defesa vem sendo, né, um expoente do Inter aí nas últimas partidas. Inter e Vasco, tá? O Inter perdeu pro Vasco no Brasileirão do ano passado, mas, né, vem ganhando os últimos, né? Em 23 o Inter ganhou de 2-1, né? Em 2022 e 21 não tivemos, né, confrontos pelo rebaixamento do Vasco. Em 2022 2-0. Então acho que o Inter marca no mínimo 2 gols no jogo, tá? Para mim, meu palpite é 2-0 pro Inter com gol do Alan Patrick. E aí vai bater o Odão lá em KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!